Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graça e paz seja com todos vós. Vamos aprender um pouco sobre a morte de Judas. Muitos pregam, ensinam que o fim que Judas levou foi o suicídio, baseado no livro de Mateus, capítulo 27. A história relata que Judas, arrependido de ter traído o Messias, atirou-se as moedas no templo, retirou-se e foi se enforcar. Vamos ver direitinho a história que diz. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27, verso 1 ao verso 10, que diz assim: Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e maniatando-o, levaram-no e entregaram a Pilato, o governador. Verso 3. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de pratas aos anciões, dizendo: Pequei tirando o sangue inocente. Respondendo eles: Que nos importa? Seja lá contigo. Verso 5. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Verso 6. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Verso 7 diz: E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso, tendo sido chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Verso 9 diz assim: Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, pelo preço do que foi avaliado, a quem certo filho de Israel avaliaram. E o verso 10 diz: E deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos orar um pouquinho para que Deus possa abrir nossas mentes e nosso entendimento. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nessa hora, ó Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade que nos dá, ó Pai, de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, nesse momento, discernimento a todos aqueles que estão ouvindo e vendo este vídeo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Prezado ouvinte, a história é muito simples de entender. Observe no livro de Mateus, capítulo 27, verso 1. Se você for analisar essa história aí todinha aí, dá a entender-se que Judas saiu com a intenção de se matar. Mas observe no verso 5 o que diz: E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. A palavra retirou-se e foi se enforcar não é uma afirmativa. A afirmativa seria se estivesse escrito assim: retirou-se e se enforcou. O texto fala que ele retirou-se e foi se enforcar. A intenção dele era se enforcar, se matar. Deixa eu dar um exemplo muito rapidinho aqui, para que você possa entender. Vamos dizer que Lucas
Lucas saiu, dizendo para sua mãe que foi para a casa de Pedro. Mas no meio do caminho, Lucas desviou-se e foi para a casa de Maria. Para todo efeito, a mãe tinha certeza que ele estava na casa de Pedro. Quando passasse o horário de ele chegar, quando a mãe visse que ele estava demorando demais, a mãe ligaria para onde? Ligaria para a casa de Pedro. E aí Pedro falava, não, Lucas não está aqui não. A mãe diria, não, mas ele foi para aí. E aí de repente a mãe percebe, quando Lucas chega, que ele no meio do caminho ele desviou-se e foi para a casa de Maria. Se você olhar no livro de Mateus, aí, capítulo 27, você vai ver que em algumas bíblias que ela tem um título, e o título é O Suicídio de Judas. Mas, afinal de contas, qual é o verdadeiro, ou qual foi o verdadeiro fim de Judas? É simples. No livro de Atos, capítulo 1, do verso 15 ao verso 20, observem que nós vamos ver o verdadeiro fim de Judas, aonde os discípulos estavam reunidos, decidindo quem seria o sucessor de Judas. Vamos analisar o texto. Atos, capítulo 1, de verso 15 ao verso 20. Observe que o título é Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Naquele dia, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse, irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam a Jesus. Pois ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade e, precipitando-se, caiu prostrado e arrependeu-se pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Portanto, no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu ministério. É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Observe no verso 18 o que diz, ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade. Ele quem? Ele, Judas. A narrativa do texto está falando de Judas. No verso 15 diz, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse, irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Observe que no verso 18 está falando de Judas. No verso 17 diz, pois ele era contado. Ele quem? Judas era contado entre nós e teve parte desse ministério. Observe agora no verso 18. Ora, ele, Judas, adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade. Se Judas se enforcasse, não teria tempo de ele comprar o campo, mesmo se os principais e sacerdotes comprassem o campo, não poderia colocar no nome de Judas, porque ele estaria morto. Não se faz na escritura no nome do morto. E nem se compra um terreno de uma hora para outra. E nem se registra um terreno de uma hora para outra.
leva semanas para poder escolher um terreno, comprar um terreno, fazer a escritura. Mas observe no verso 18 ainda, que diz, eu vou ler todo o texto. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade. Aí vem o principal. E precipitando-se, caiu prostrado. E arrebentou-se pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. Observe, precipitando-se. Em algumas traduções fala tropeçando. Judas tropeçou, ele caiu. E quando ele caiu, terrenos eram no montes, não é isso? Terrenos cheios de pedras. Pontas de pedra, não é como o terreno de hoje. Alguns terrenos de hoje são planos, são limpos. Não, compraram o campo ali, do jeito que o campo estava, deixaram, era para enterrar mesmo, né, pessoas, né, estrangeiras que morressem naquela cidade, não tinha nenhuma preocupação em limpar o terreno. Então ele meio azoadinho, ele meio perturbado, vendo vultos, vendo visões, né? Ele tropeçou. E a Bíblia fala que quando ele tropeçou, lógico, quem tropeça cai. Ele caiu, e quando a pessoa cai em um lugar alto, assim, meio acidentado, a tendência de quem cai é sair se embolando. E quando ele saiu se embolando-se, as pedras que tinha no terreno, aquelas pedras, né, afiadas, cortaram ele pelo meio, pelas suas estranhas, e ele foi se embolando, e o sangue foi melando todo o campo. Mas por que isso? Isso tinha que acontecer, como você vê aí no verso 16, que diz, irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras. Em outras palavras, irmãos, convinha que isso acontecesse com Judas, né? Ele morreu de acidente. Se ele morresse enforcado, não se cumpria as escrituras que está no livro de Jeremias e também no livro de Salmo, porque quem morre enforcado, né, não sai sangue, porque a corda prende pelo pescoço e ele fica pendurado, ele não cai. Ele não cai. Então, aí está o verdadeiro fim de Judas. Ele tropeçou no terreno que foi comprado para enterrar os estrangeiros. E aí ele embolou, e aí as suas estranhas começou a ser abertas, né, com as pontas de facas, com as pontas de pedras, e melou todo o campo. Judas, ele se arrependeu. Ele não quis saber das moedas. Se você for analisar direitinho o livro de Mateus, os principais sacerdotes, eles se reuniram, né? Fizeram a reunião, formaram um conselho para saber o que fazer com o dinheiro. E aí decidiram em comprar um terreno e colocar o terreno como um cemitério. Observe que o terreno foi posto no nome de Judas. Ninguém queria o terreno no seu nome. Dinheiro de iniquidades, moedas da iniquidade, moedas amaldiçoadas. Então, como foi Judas o autor da traição, colocaram o nome dele. Se ele se enforcou, não podia botar o nome dele, estaria morto. E quem se enforca, mais uma vez, salientando, não derrama sangue. Que Deus vos abençoe.